Em 2012, alguns anos depois do terremoto que atingiu o Haiti, eu fui para aquele país e eu fiquei muito impactada com tudo que aconteceu ali, como ele estava devastado. Exatamente por tudo que eu vi ali no Haiti, quando eu cheguei no Brasil, eu lembro de algo que me marcou muito, porque eu estava pegando água num bebedouro e eu lembro de começar a chorar do nada. E eu pensar comigo mesma, uau, eu tenho água para beber, sabe? Porque a realidade que eu tinha visto lá, eles não tinham nenhuma água limpa para eles beberem. Então, quando a gente tem uma experiência assim, que é muito diferente da nossa realidade, a gente começa a perceber e dar valor às pequenas coisas. E depois de me deparar com aquela realidade tão triste daquele país, eu voltei decidida a fazer algo além de mim, que alcançasse o próximo. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, então eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa instituição aqui de Curitiba, uma instituição que atende desde bebês, crianças e adolescentes. E fazendo um trabalho voluntário ali, eu decidi trabalhar com adolescentes. Nessa época eu também fazia cinema, eu estudei cinema, então eu pude trabalhar um pouco com eles essa parte de comunicação, de vídeos. Era uma coisa que eles gostavam, que interessava a eles, eu amava também e que eu via que casava. Então em 2014 eu comecei a compartilhar essa ideia com algumas pessoas. Puxa, e se a gente tivesse de fato um projeto específico com o objetivo de auxiliar os adolescentes ensinando sobre comunicação, que é uma área que eles gostam, que eles têm interesse e que a gente já via naquela época que tinha um crescimento bastante claro no mundo todo, né, com a questão de vídeos, YouTube, etc. Então, a partir dali, a gente, juntando com outras pessoas, a gente começou esse trabalho. Bem, primeiro desafio que eu vejo é a fase que eles estão passando, porque eles estão no momento de transição da vida, tanto é que a adolescência é uma nova etapa da vida. E é uma etapa onde às vezes eles estão confusos em relação ao que eles querem profissionalmente, as relações deles com os próprios pais, a identidade deles. Então esse já é um desafio, né? Nós temos educadores que olham eles entendendo que é uma fase delicada e ao mesmo tempo tão importante para aquilo que eles vão construir. Outra coisa particular que nós da Criaram é que nós trabalhamos com adolescentes em vulnerabilidade social. Então, muitos adolescentes chegam até nós com um certo desamparo, às vezes por conta dos pais terem que trabalhar tempo integral, às vezes por conta de uma escola um tanto defasada, e a Criaram também se torna esse amparo por conta dos psicólogos, né, dos educadores, dos professores, de novo com esse olhar do todo, e eles aprendem a criar vínculos. Então isso é uma característica do adolescente aqui da Criaram, que a gente tem essa criação de vínculo, esse buscar a criação de vínculos. E por último, que eu vejo assim que é um desafio delicioso, é que o adolescente, ele tá querendo se rebelar, ele quer mudar o mundo, ele tá ali com aquela energia de o que eu preciso fazer, viver as suas lutas. Então também, quando ele encontra aqui na Criaram esse porto seguro, esse lugar para ele se lançar, esse recomeço, né, de uma vida profissional, enfim, é desafiador às vezes, porque a gente precisa colocar certos limites, precisa explicar que a vida lá fora não é bem como eles imaginam e idealizam. É muito bacana trazer um olhar mais maduro, não só paternal, mas maduro, para esse adolescente ser guiado de uma maneira
enfim, de uma maneira que vá mais auxiliá-lo do que fazer ele quebrar cara, ou enfim, o que também, né, não é que isso seja um problema, ele vai quebrar cara, a gente sabe, mas de uma maneira que ele vá de uma forma mais assertiva, que ele quebra a cara de forma assertiva. Então eu vejo que esses são os 3 principais desafios ao lidar com essa fase da adolescência. E aí galera, meu nome é Rafael, tenho 18 anos e agora estou indo para Criarum. Vai eu e meu skate, todo dia, né? E se não fosse a Criarum, eu estaria em casa fazendo nada, né? Então, foi um curso que me ensinou muita coisa, um momento bom na minha carreira, que eu não entendi muita coisa sobre foto, sobre tudo, e eu aprendi bastante coisa. Terminei o ensino médio ano passado e eu faço comunicação na Criarum. Eu sou a Stephanie, tenho 15 anos. Atualmente, a Criarum mudou muito a minha vida, porque a gente trabalha muito na questão artística e é o que eu quero para minha vida, ser tatuadora, então a Criarum ajuda a impulsionar bastante. E eu acho que me deu uma confirmação do meu futuro. Quando eu entrei na Criarum, eu nem sabia o que eu ia encontrar pela frente. Eu não tinha nenhuma noção assim do que era pegar numa câmera, do que era a fotografia, o que era vídeo. Pra mim era só tipo uma filmagem normal e apenas isso, igual todo mundo faz, só pega o celular e sai gravando. Mas depois eu aprendi as aulas de filmagem e com as aulas de fotografia, que é muito mais além disso. E assim, isso criou um fascínio enorme por mim. Nas aulas de filmagem mesmo, eu, além de aprender tudo a mexer nas câmeras, eu também aprendi estilos de vídeo, a fazer documentários, a fazer filmes, a fazer propagandas. E inclusive eu fiz até um curta-metragem que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida e foi, nossa, muito incrível, foi muito da hora. E as aulas de fotografia me fizeram assim entender um pouco mais o que é a arte e o que é uma foto-retrato. Eu fiz um ensaio de fotografia e foi assim maravilhoso. Já estou no último ano do ensino médio, já estou preparando para me fazer a minha faculdade de cinema, que inclusive foi inspirado justamente pela Criarum. A Criarum, ela me trouxe essa visão desse mercado de trabalho, assim, eu me apaixonei perdidamente por ele. Acabei de chegar na Criarum, venho toda tarde aqui, toda semana, e começando mais um dia de aula. Então agora a gente está aqui na recepção da Criarum, que agora a gente vai ter que terminar o nosso TCC de fotografia. E aqui são os laboratórios dos computadores. Bom, eu sou da turma de especialização. Como a gente já está mais tempo na Criarum, a gente ganhou esse mérito, então venham acompanhar um pouquinho o que a gente faz. Aqui é o nosso estúdio e os meninos estão tirando foto para o TCC. O Gustavo está tirando umas fotos criativas que a gente tinha que fazer para o nosso TCC ficar bem diferentão, que as fotos livres que a gente poderia escolher criar. A gente usava a nossa imaginação. O meu TCC tá bem encaminhado, graças a Deus, tá nos trinks, mas quase nos finalmente. Eu considero o impacto social da Criarum um impacto grande demais para o espaço onde ela está. Por quê? Porque se a gente parar para pensar os ambientes onde cada um dos adolescentes eles estão, quando a gente olha para isso e a gente vê que está na nossa mão uma mudança de realidade que muitas vezes esse adolescente ele não vai ter ao longo da vida, e a gente pega isso e traduz
pro aqui e pro agora, dentro da Criaram. Então, não interessa o que você esteja vivendo, talvez dentro da sua família ou na sua escola, mas quando você vem aqui para Criaram, é essa realidade que você vive. Então você faz parte de algo maior que você mesmo, você faz parte de algo que vai ter um impacto geracional, vai ter um impacto na sua própria vida ao longo dos anos. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que quando nós conseguimos mudar esse ambiente para o adolescente, ele chega aqui e essa se torna a cultura dele, ele veste a camisa da Criaram para a vida dele, isso muda tudo. Então, ele deixa de ser somente o fulano que é da família tal, que tem o sobrenome tal, ou estudante da escola tal, ele passa a vestir a camisa da Criaram. Então, quando eu vejo que o ambiente pode ser transformado, porque esse adolescente chegou aqui, ele faz parte da nossa cultura, a gente pode tocar um pouco mais naquilo que ele vai ser a longo prazo. Então, eu acredito que esse impacto social é algo que a gente consegue fazer aqui, porque é nítido quando a gente olha para adolescentes, crianças que muitas vezes estão passando por necessidades, enfim, na parte financeira e não conseguem enxergar de uma outra ótica. Então, por exemplo, quando o adolescente chega para a gente, talvez ele esteja passando por uma situação de vulnerabilidade financeira e a gente pode mostrar para ele que isso é possível, ele consegue ter uma outra visão, ele consegue tomar uma atitude diferente, é isso que a gente está causando de impacto social. Dá para dizer que tecnologia está no DNA da Criaram. Desde computadores, câmeras fotográficas, filmadoras, e não é qualquer computador não, são computadores de última geração. Quando eu cheguei eu fiquei surpreso, aqueles 2 laboratórios cheios de computadores para edição de vídeo. Eu lembro que quando eu fiz meu curso, há muitos anos atrás, eu tinha que levar meu notebook e tinha que levar câmera. A escola, que era particular e não era barato, não tinha essa estrutura. Muitas escolas particulares por aí não têm a estrutura que a Criaram tem. Então a gente pode afirmar que a Criaram é totalmente conectada com a tecnologia. O meu sonho é olhar para os adolescentes e ver eles trabalhando, tendo uma profissão digna, eles tendo uma família, eles desenvolvendo uma profissão, eles indo além daquilo que eles um dia sonharam. Quando eu olho para o objetivo da Criaram, a nossa missão é transformar realidades e ampliar a perspectiva de futuro pessoal e profissional dos adolescentes. Lá atrás eu não imaginava o que a gente ia viver hoje, mas eu confesso que eu sou muito sonhadora. E eu sempre penso assim, que a gente tem que sonhar alto, o mais alto que a gente puder. Porque quanto mais alto a gente sonhar, mais alto a gente pode atingir. Então, quando eu vejo hoje a Criaram, eu já fico muito, muito grata por tudo que a gente está vivendo. Mas eu consigo olhar para o futuro com grandes perspectivas daquilo que ainda vai vir. Eu acho que o impacto que a Criaram causou na minha vida foi, assim, total para a pessoa que eu sou hoje. E quando eu entrei aqui, eu não sabia nada do que ia acontecer, nem os módulos direito eu sabia. Então foi basicamente uma tarde pós-almoço e depois do colégio, hoje é dia de curso, beleza, vamos lá. Eu acho que a forma que mais me impactou, eu conheci muitas outras pessoas e vi muitas outras realidades que eu não sabia que existiam. Me fez olhar para a minha realidade e agradecer. Quando eu entrei foi nessa busca de mercado profissional e, enfim, me aprofundar mais e buscar uma carreira, mas agregou em outros pontos da minha vida que eu não sabia que agregaria. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou no mercado e graças a Deus consigo ajudar a minha família e estou numa posição muito legal que eu não imaginava que estaria com a idade que eu tenho. E eu dou total graças a Criaram dessa parte. Porque coisas que eu aprendi aqui, eu apliquei lá e estou ainda, lógico, eu sou muito nova, estou trilhando ainda o meu caminho, mas o impacto foi direto. A vida do Carlos
mudou bastante, né? E depois que ele começou a frequentar aqui, eu notei assim que ele já teve uma mudança bem grande. Aquele calor humano dele parece que aumentou, assim, ele está mais comunicativo, bastante. Ele era uma criança meio fechada, agora ele está se comunicando muito bem. Deveres, assim, principalmente, que ele era um pouquinho responsável, a gente impunha serviços para ele, assim, algumas tarefas para eles, e ele se recusava às vezes de fazer. Hoje ele já obedece, ele já não reclama muito, não discute, pega lá, vai lá, faz bem. É bem interessante essa mudança que ele teve através do Criar aqui. Na primeira vez que eu vim aqui pra gente fazer a matrícula, para escolher, né, qual curso que ele se interessava, ele nem conseguia falar qual era o curso ou questionar, né? Ele tinha as mãos que suavam um monte. E a gente viu uma diferença muito grande no Cal, já em alguns eventos que passei, alguns laboratórios que tem aqui, né? Você vê ele conversar, ele se expressar com mais clareza, até quando ele queria se comunicar com a gente, às vezes era muito difícil, né? Em questão de melhora na escola, na comunicação dele, na absorção dos conteúdos que ele tinha na escola também. Então eu tive vários elogios do Cauã e sei que isso tudo se iniciou aqui, né, com os professores. E você vê essa questão de ter uma liberdade, uma autonomia que em casa muitas vezes a gente não consegue dar para ele, e aqui ele teve essa autonomia e a gente consegue ver isso no Cauã hoje. Primeira vez que eu vim a Criar, na verdade, eu vim mais por causa do curso de design gráfico. Eu queria muito fazer. E daí, nisso eu consegui minha vaga. Fui lá, fiz o curso de design, mais curso de fotografia, de carreira. Já fiz curso de espanhol, mais vários outros cursos. E daí eu fiz um curso que me interessou muito, que até então é no ramo que eu tô hoje, que é o curso de barbearia. O curso de fotografia que eu fiz aqui me ajuda bastante a tirar foto dos cortes. Então, querendo ou não, o curso de fotografia me ajudou muito. Fiz o curso de filmagem também, que me ajudou bastante a gravar vídeos sobre a barbearia. Eu entrei aqui com uma mente muito diferente do que eu tenho hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu tenho uma mente mais, como poder dizer, uma mente mais madura. Mas hoje em dia, eu tenho pensamentos muito diferentes, sabe? E isso é tudo por conta da Criar. A gente sempre tenta olhar para eles e trazer o que está no nosso coração. Por que a Criar existe? Né? Por que hoje a Criar está no sítio cercado? Qual que é a nossa missão? Não é só trazer adolescente para tirar ele simplesmente de não ficar no quarto ou algo assim, mas é trazer para esse empresário que nós queremos transformar realidades. Nós queremos realmente pegar ele e falar: nós olhamos para você e entendemos que você tem uma história. Nós olhamos realmente para esse adolescente e falamos: nós acreditamos no seu futuro e sabemos que você pode ter uma história diferente. E é onde a gente olha para o empresário e falamos: venha com a gente, né? Faça parte disso, de realmente escrever uma nova história, né? Transformar a realidade desses adolescentes que talvez iam ter destinos completamente tristes. E claro, né, com todos esses recursos que a gente acaba recebendo, não só das nossas parcerias da FAZ, mas como dos nossos parceiros e dos nossos grandes realizadores de sonhos, né, as empresas que nos apoiam, a gente pega todos esses valores e revertemos não só para que a gente consiga continuar melhorando a Criar o espaço, mas investindo nos adolescentes, né, em materiais e nas comidas que a gente sempre oferece para eles, nos nossos lanches, né? E além disso, claro, que também damos assistência às famílias que precisam. Então, quando alguma família precisa de cesta básica, a gente consegue ir lá e ajudar essas famílias. Quando tem algum adolescente que precisa de alguma forma, alguma roupa, alguma coisa assim, nós também temos o nosso bazar, que é onde a gente consegue, através de muitas doações também, trazer esses recursos. Então, é muito mais, né, do que só ser uma empresa parceira. É realmente não só transformar realidades, mas é investir em todos esses adolescentes nas suas famílias. Muitas empresas abrem e fecham, muitos projetos iniciam e fecham. A gente está completando 10 anos, é uma grande conquista. E a gente só consegue viver isso, a gente só está conseguindo viver essa conquista, esse marco de 10 anos, esse aniversário de 10 anos,
exatamente porque pessoas acreditaram no projeto. Pessoas acreditaram e sonharam junto com a gente. Porque hoje você ter uma organização da sociedade civil não é fácil. Você depende da ajuda de pessoas, você depende da ajuda de empresários, de parceiros, de pessoas que queiram investir naquele projeto junto com você. Então, é muito desafiador hoje você decidir abrir mão do seu tempo, de recursos, de energia, para você fazer, não, vamos lá, vamos fazer algo que dê certo, que tenha uma história, que dê continuidade, que deixe um legado. Mas ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, para mim, o mais importante é que as pessoas abraçaram junto, e essas pessoas que têm abraçado é que têm sustentado a Criaram. E é por isso que a gente está aqui.